Joias Brutas está sendo visto por diversas pessoas ao redor do mundo graças à sua distribuição dentro da Netflix. Essa é uma grande oportunidade para o mundo inteiro conhecer melhor o trabalho dos irmãos Safdie, jovens cineastas que são independentes, que vêm criando uma filmografia fantástica e também, é claro, o grande trabalho do Adam Sandler. Com isso, muitas pessoas podem ter se visto completamente impactadas com o final do filme. Isso porque os diretores não costumam entregar a mesma linha de raciocínio das histórias que estão sempre sendo contadas em Hollywood nos últimos anos, principalmente. Na verdade, se vocês observarem os outros filmes realizados pelos diretores, vão perceber que eles estão muito mais interessados em criar um senso poderoso de realidade do que seguir a cartilha dos filmes com começo, meio e fim. Esses filmes mais convencionais que são produzidos o tempo todo. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos Safdie se encaixam com aqueles diretores que fazem filmes extremamente experimentais. Na verdade, eles sempre contam histórias com narrativas muito conectadas com a realidade. Então eles não são também o tipo de diretores que vão entregar para vocês finais sem sentido algum. É um outro tipo de final que eles propõem aqui. E essa postura impressiona ainda mais se pensarmos na origem desses diretores, que é os Estados Unidos, simplesmente a indústria que mais recria fórmulas de como se contar uma história e principalmente de como finalizá-las. Então, como esse é o tipo de filme que a gente mais consome, com certeza a gente já está mais acostumado a certos tipos de finais. Então, nós vamos entender o que de fato os diretores apresentaram com o final de Joias Brutas, um final cru, impactante e único. E por mais que muitas pessoas não tenham gostado, vale a pena discutir esse final. Quando uma história está sendo contada, os autores da obra estão propondo para quem assiste uma experiência. Essa proposta tem como objetivo alcançar os mais diferentes sentidos do ser humano. Quando você lembra do momento em que assistiu Joias Brutas pela primeira vez, quais são as sensações que te vêm em mente? Muitas pessoas lembram do filme pelo seu ritmo acelerado, sem respiro, elementos que trazem tensão, ansiedade e, é claro, a atenção total à história. O objetivo dos diretores com isso é nos transportar para o ritmo do protagonista. Ele não para nem por um segundo, e isso define quem ele é. Quando eu penso nesse filme, eu tenho a sensação de ter participado de uma corrida. Você pode escolher que tipo de corrida, mas nós podemos concordar que existe uma sensação de velocidade atrelada à história desse filme. Uma velocidade que é extremamente perigosa e que nos leva, é claro, para o final. Quando nós chegamos na última sequência, já aprendemos algumas coisas sobre todos os envolvidos no drama. O Howard simplesmente não vai parar. Ele já teve todas as oportunidades possíveis de acertar as coisas, mas decidiu não fazer isso. E na sua conversa com o Kevin Garnett, ele explica exatamente como se sente. Isso tudo é um jogo para ele. A vida só faz sentido para esse personagem se ele vive na pista de corrida, se ele vive jogando. E ele faz a comparação dentro do filme com a vida de um atleta, a vida de alguém que depende sempre do jogo. Os outros personagens são, de certa forma, os seus adversários. Mesmo que ele tenha relação com a Julia, essa relação é cheia de brigas e de uma confiança extremamente duvidosa. É uma relação que nasce da infidelidade do Howard, ou seja, uma relação que tem tudo para também não dar certo. Resumindo, o Howard quer atravessar a linha de chegada sozinho. Ele prende seus adversários como animais em uma jaula, e lembrando que antes disso eles já tinham corrido atrás dele durante o filme todo, assim como alguns outros personagens secundários que o Howard também está devendo. A relação com esses adversários é ainda mais interessante, porque nós descobrimos ao longo do filme que o Howard está devendo para uma pessoa que é membro da sua família. Isso demonstra algo ainda mais interessante para a narrativa. Se nós, que estamos acompanhando a vida do Howard em poucos dias, já conhecemos a sua natureza, o fato de um membro da família ter contratado capangas porque não aguenta mais lidar com o Howard diz absolutamente tudo sobre esse protagonista. Ele nunca vai desacelerar. Ele não respeita ninguém. Ele gosta de enganar as pessoas, faz parte da natureza desse personagem. Uma curiosidade interessante é que os diretores fizeram mais de 100 versões desse roteiro. Eles reescreveram a história várias e várias vezes, porque o projeto da vida deles era exatamente esse filme. Eles queriam contar a história desse universo. Então, eles pensaram em todas as possibilidades para construir a história do Howard. E nessa versão oficial, nós percebemos que todos em volta do Howard estão exaustos de
conviver com o personagem. A sua esposa não quer mais vê-lo. Ele não tem conexão alguma com seus filhos, principalmente com a sua filha. A única conexão com o filho mais velho é relacionada aos jogos, mas até mesmo essa conexão se perde ao longo da história. O patriarca da família inteira do Howard, que aparentemente é o mais poderoso, também se irrita com a atitude do Howard durante o filme. Ele consegue irritar o próprio jogador de basquete, o Kevin Garnett. Ele irrita todas as pessoas que trabalham com ele. Absolutamente todo mundo que está dentro do filme tem um motivo, uma hora ou outra, para odiar o protagonista. E é como dizem por aí, um dia você vai cruzar o caminho de alguém que você não deveria ter mexido. O final de Joias Brutas dividiu várias opiniões. Eu, particularmente, amei. É exatamente isso que eu espero de um filme dos irmãos Safdie. Eles geralmente não entregam um final feliz, eles entregam um final bem realista com as atitudes dos seus personagens. Mas eu entendo a frustração das pessoas que investiram na história e viram o protagonista saindo de cena com um tiro na cabeça justamente depois dele finalmente vencer. Na verdade, você não ter gostado no final mostra que o filme funciona em um nível até maior do que eu imaginava. O filme é construído para você fazer parte dele. Nós somos apresentados ao protagonista, mesmo ele sendo quem é, você vai se envolvendo cada vez mais com esse personagem. O filme cria um ritmo e uma intensidade que te deixa tenso o tempo todo até o momento da aposta final. Quando Howard faz aquela aposta, nós como público apostamos com ele. Os irmãos Safdie construíram uma sequência em que nós acompanhamos o jogo, os personagens torcendo, os competidores enjaulados, tudo pode acontecer e nós apostamos com o Howard. Nós queremos que ele ganhe, simplesmente porque ele nunca vai parar e nós já estamos no ritmo do personagem. Até que nós perdemos a aposta com ele. A morte do Howard é construída para que o filme te passe uma sensação. Isso que você sentiu exatamente na hora que ele toma o tiro, isso tem um nome. Você perdeu o jogo. Frustração, exatamente o que todo jogador sente quando perde. No fim, o filme faz com que o público mergulhe completamente na mente daquele personagem. Ele recria com uma linguagem cinematográfica incrível todas as sensações que o personagem está sentindo. A sua morte é a cartada final. Nós perdemos o jogo, assim como Howard. Ele acelerou tanto que o acidente se tornou iminente e nós estávamos sentados bem do lado dele quando a batida aconteceu. E é exatamente por isso que eu acredito que o final de Joias Brutas é perfeito. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se inscreva aqui no canal porque ajuda muito no meu trabalho. Até o próximo vídeo.